Então, good morning para vocês. Hoje é dia 27 de outubro e a gente vai começar a unidade 7. E a unidade 7 começa nas páginas 68 e 69 com o título de Cookery Class. Hello everybody! Today we are making a special recipe. They're cupcakes. Yay! Oi pessoal, hoje a gente vai começar hoje a gente está fazendo uma receita especial. Cupcakes. Ótimo! Thanks a lot. Obrigado. Let's get started for the recipe we need. Então vamos começar. Para a receita nós precisamos 3 eggs, a cup of milk, a cup of cornmeal, a cup of white flour, 2/3 cup oil, 1½ cups of sugar, 1 tablespoon baking powder, 1 tablespoon grated coconut and 1 cup diced guava paste. Então, 3 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de amido de milho, 1 xícara de farinha branca, 2/3 de xícara de óleo, 1 xícara e meia de açúcar, 1 colher de chá de pó royal, 1 colher de sopa de coco e 1 xícara de guava paste, que seria goiabada, mais ou menos. Blend the mixture, everything except the guava paste. Misture tudo, exceto a goiabada. Add batter to the cupcake cups until they're half full and put 1 piece of guava paste in each cup. Cubra metade da forminha dos cupcakes e coloque 1 pedaço de goiabada em cada forminha. Put it in a preheat oven and bake for 25-30 minutes. Coloque num forno pré-aquecido e asse de 25 a 30 minutos. Perfect! But do I really have to wait until they're cool? Perfeito! Mas eu realmente tenho que esperar eles esfriarem? Muito bem. Bom, nesta unidade nós vamos ver quantifiers. Quantifiers são palavras que mostram a quantidade ou o quanto a gente vai usar de cada substância. Ou nesse caso a gente está falando de receita, mas pode ser de substantivo normal mesmo, não precisa ser somente quando a gente fala de receita, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês um resumo da ideia do que é um quantifier. São palavras amplamente utilizadas na língua inglesa para falar de quantidades em geral. Conhecidos por precederem os substantivos, ou seja, conhecidos por eles virem antes dos substantivos, também sinalizam se estamos diante de substantivos contáveis ou substantivos incontáveis. Alguns quantifiers só podem acompanhar substantivos contáveis, enquanto outros só acompanham os substantivos incontáveis. Mas existem aqueles que podem acompanhar os dois tipos de substantivos, tanto os contáveis quanto os incontáveis. Vocês sabem que os substantivos contáveis são aqueles que a gente conta, são aqueles substantivos que a gente realmente pode falar 1, 2, 10, 20, 50, enfim. E os substantivos incontáveis são aqueles que a gente não coloca a quantidade, a gente não consegue colocar os números. Por exemplo, a palavra milk é leite, é um substantivo, mas é incontável. Eu não falo 1 leite, 2 leite, 3 leite. A gente fala litros de leite, copos de leite, tá? Xícaras de leite, mas não contamos a palavra leite.
Não contamos, por exemplo, a palavra money, que é dinheiro. Eu não posso falar, eu tenho um dinheiro na carteira, eu tenho 2 dinheiros. Não, eu conto as cédulas, eu conto as moedas, eu conto os reais, eu conto dólares, eu conto, enfim, a moeda, mas não a palavra dinheiro. Ninguém fala, eu tenho 10 dinheiro. Então, a palavra dinheiro, ela é incontável. Todos os substantivos incontáveis não têm plural, já que a gente não consegue colocar número na frente deles, então eles não têm plural. Somente os substantivos contáveis é que tem plural, porque a gente consegue colocar números na frente deles. Tudo bem até aqui? Sétimo ano, tudo bem? Sim. Ok. Então, olha só. Nós temos aí como regra geral. Vamos então aos quantifiers que a gente vai ver nessa unidade. Como as regras gerais são, quando eu tenho as palavras much e many, os dois significam bastante ou bastantes, tá? Por quê? Plural e singular. Justamente porque much significa bastante ou muito, é usado com substantivos incontáveis, sempre no singular. Foi o que eu acabei de dizer. Não temos plural para substantivos incontáveis, tá? Então, se eu quero falar, eu tenho muito leite na geladeira, eu vou falar much milk, porque milk é incontável, e se eu quero falar que eu tenho muito, eu vou usar então much. O many é a mesma coisa que o much, só que ele é para substantivos contáveis. Por isso ele tem a tradução de muitos. Muitos significa que a gente pode contar a quantidade. Então, e sempre nos substantivos com plural. Por quê? Porque se é muitos, o substantivo está no plural. E se o substantivo está no plural, significa que ele é contável. Certo? Então, eu quero falar, por exemplo, tem muitos alunos na escola. Alunos é substantivo contável. Eu conto 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, enfim. Então, alunos é um substantivo contável. Se eu quero falar que tem muitos, eu vou falar many students. There are many students at school. Muito bem. Vamos lá. Substantivos contáveis, então, many, e much, substantivos incontáveis. Lembrando que eles estão falando de quantidades grandes, tá? Só mesmo a tradução dele que vai mudar. Um vai ser muito, porque é incontável, substantivos incontáveis, e o outro vai ser muitos, porque são para substantivos contáveis. Many e much para incontável. Muito bem. Também temos os quantifiers que vai falar de pouco. Se eu tenho many e much para muito e muitos, eu tenho little e few para pouco. Little é pouco, ou seja, usados para substantivos incontáveis. Eu tenho pouco dinheiro aqui. Então, I have little money. Little money, little significa pouco. É substantivos incontáveis. Acompanha substantivos incontáveis. E few é o contrário, acompanha substantivos contáveis. Hoje, por exemplo, olha só o exemplo. Como já está no final do ano, poucos alunos estão vindo à escola. Então, few students are coming to school. Few students porque é contável
E eu vou usar, então, se eu quero falar poucos, few. Então, much e little, um significa muito e o outro pouco, para substantivos incontáveis. Many e few, um significa muitos e o outro poucos, para substantivos contáveis. Tudo bem? Peraí, tia, fio aí, fio que é pouco, Sim. o som é o mesmo do fio, que é sentir, acho que é a tradução fio, tipo F-E-L-L, não é o mesmo som? É a mesma pronúncia. Fio é a mesma pronúncia, mas nesse caso, fio é F-E-L-L. Na verdade, esse daí é fel, é o passado de fall. O fio que você está falando é F-E-E-L, certo? Ele é um verbo. Verbo sentir, certo? Sim, sim. Isso. É isso aí, certo? Mais alguma dúvida? Não. Alright, let's go. Então, para resumo aí, few no sentido de poucos para substantivos contáveis. Little no sentido de pouco para substantivos incontáveis. Muito bem. Agora, lembra lá na primeira explicação que eu falei que existem aqueles quantifiers que pode ser usado tanto para substantivos contáveis quanto para incontáveis? É o a lot of. Quando eu falo a lot of, eu estou falando muito, tá? Ou muitos, depende. Se ele está acompanhando um substantivo incontável, ele tem a tradução de muito. Se ele está acompanhando um substantivo contável, ele tem a tradução de muitos. Mas, teacher, você não falou que a gente vai usar much e many? Sim, much para substantivos incontáveis apenas e many para substantivos contáveis apenas. Mas o a lot of, ele pode vir com os dois. Então, ele é como se ele fosse o quebra-galho. É como se ele fosse assim, o amigo de todo mundo. Ele vai tanto com um quanto com o outro. Então, se eu quiser eliminar dos meus exercícios o many e o much e substituir tudo por a lot of, eu posso? No sentido de bastante? Sim, você pode. Desde que o exercício ou a frase ou o seu contexto permita. Mas vocês têm que saber que se eu não tenho o a lot of, se na ausência dele eu preciso usar um outro quantifier, então aí eu tenho que saber quem vai com quem. Quem vai com os substantivos contáveis, quem vai com os substantivos incontáveis. O a lot of, ele pode acompanhar os dois, como nós temos aqui no exemplo. I need a lot of coffee. Ou there is a lot of traffic today. Tanto a palavra coffee, que é café, e a palavra traffic, que é tráfego, eu não conto. Eu tenho 2 cafés, eu tenho 3 cafés. Não, eu não conto também tráfego, que é a quantidade de carros que tem na rua. Eu conto a quantidade de carros, mas não a palavra tráfego. Tem 3 tráfego hoje. Não, tá? Então, olha, a palavra traffic e a palavra coffee, eles são incontáveis, substantivos incontáveis. Mas o a lot of tá correto aqui. Por quê? Porque ele acompanha substantivos incontáveis. Se eu fosse traduzir essa frase, eu falaria assim: eu preciso de muito café. Há muito tráfego hoje. Muito, tá vendo? Agora, quando ele está com substantivos contáveis, como nestes 2 exemplos aqui, she has a lot of friends. Ou
There are a lot of cars on the street. Tanto as palavras friends quanto cars eu conto. Friends, amigos, eu conto um amigo, 3 amigos. E a palavra cars, que são carros, eu conto também. Carros. Quantos carros? 3 carros. Então, se eu fosse traduzir essas duas frases, elas seriam: ela tem muitos amigos. Há muitos carros na rua. Olha só, neste caso, a lot of significa muitos, porque aqui ele está acompanhando substantivos contáveis. Tudo bem? Yes or no? Yes. Ok. Então, como resumo aí, olha só. Substantivos contáveis, a lot of pode acompanhá-los e pode acompanhar também os substantivos incontáveis. É o mesmo a lot of. A lot of aqui nos contáveis e a lot of aqui para os incontáveis. Então, olha só um quadro resumo para vocês. Nesta coluna aqui eu tenho substantivos contáveis, ou seja, se eu quero usar então algum quantifier para substantivos contáveis, dependendo da quantidade que eu tenho, eu vou usar many e few. Many para substantivos contáveis que eu queira falar que são muitos. E few, substantivos contáveis que eu quero falar quando eu quero falar na quantidade de poucos. How many coins do you have? Take a few coins from my pocket. Ou seja, quantas moedas você tem? Pegue poucas moedas da minha carteira ou do meu bolso, tá? Aqui então estão os substantivos contáveis. Agora, se eu quero falar de substantivos incontáveis, ou seja, os uncountable nouns, eu vou usar much quando eu quero a quantidade de muito, ou little quando eu quero na quantidade de pouco. How much money do you have? A palavra money não é contável. Quanto de dinheiro você tem? Quanto de dinheiro? He spends a little money on buying books. Ele gasta pouco dinheiro comprando livros. Pouco dinheiro. Substantivos incontáveis, much, little, então. Agora, o a lot of ou o lots of, tanto faz aqui, eu uso tanto para os contáveis quanto para os incontáveis. Dúvidas? Não? Não. Alright. Bom, então, vamos aos exercícios, pessoal. Como eu disse, né, essa é a gramática da unidade 7, tá? Essa é a gramática que estará na atividade avaliativa de vocês da próxima semana. Semana que vem, dia 3, nós temos a nossa avaliativa no nosso momento de aula mesmo. Na página 70, vocês vão encontrar esta imagem. Eu quero que vocês combinem as frases com as imagens, tá? Então, eu vou dar alguns minutinhos para vocês aí. Então, vamos lá. A primeira frase que eu tenho aí. I like to fry shrimp. It tastes delicious. Onde vai? Segunda. Na segunda imagem. Isso. Vocês sabem o que está escrito aí? Alguém sabe? Alguém quer arriscar? Ô tia, eu sei que a primeira tá escrito eu gosto de fritar camarão. Yes, eu gosto de fritar camarão. Tem um gosto delicioso.
To de vocês, tá embaixo ou do lado? Embaixo. Embaixo aqui, igual o meu? Number 2. Chop one onion. Onde vai? Ô tia, Oi. o 2 tá do lado. Ô tio, eu falei errado. Não é. Então vamos lá. É o 2 é do lado. Ok, number 2. I need to boil some water to prepare coffee. E aí? Onde vai? Aqui, ó. Eu preciso ferver água para fazer café. Number 2. Number 3. Chop one onion. E aí? O de baixo do 2. Debaixo do 2. Yes. E o que tá falando aí? Cortar uma cebola? Isso, corte uma cebola. 4. Leave the juice in the fridge until it chills. Segunda figura da segunda Levar coluna. o suco para a geladeira. Isso, levar o suco para a geladeira até que ele esfrie. 5. Let's bake these cupcakes now. Vamos assar cupcakes agora. Muito bem. That's it. And number 6. This food is cold. Heat it in the microwave. Essa comida está fria. Vou levar ao micro-ondas. Isso, vou esquentar no micro-ondas. Exatamente assim que vai ficar o exercício de vocês. Então, continuando, enfatizando a gramática e o vocabulário, vamos fazer o exercício da página 70 também, o exercício 5. Neste lado da frase, nós temos as definições de cada um destes verbos, tá? Então, eu quero que vocês, com o auxílio do dicionário, se for preciso, combinem para mim a definição de cada um destes verbos. Let's go. To cut something into smaller pieces. O que está escrito aqui? Alguém sabe? Cortar algo em pedaços menores. Muito bem. Qual que é a resposta? Qual que é o verbo que fala isso? To. Chop. Isso aí. Seria picar. To make something become warm or hot. O que está escrito aí? Fazer algo ficar morno ou quente. Exatamente. Isso aí. E aí? Heat. 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 Isso aí. Heat. Esquentar. To cook something in the oven. Cozinhar alguma coisa no forno. Isso. E o que é? Bake. Bake. Assar. Bake. To cook something in hot fat or oil. Cozinhar alguma coisa No óleo ou na gordura quente, certo? Yes. E o que é? Fry. Fry, fritar.
Exatamente assim que vai ficar. Muito bem. Agora, nós vamos para o exercício da página 71. Oi. Volta na outra pra mim, por favor. Yes. Aqui? Só um pouquinho. Na página 71, o exercício 6, vocês vão olhar essa geladeira e vão completar para mim as frases com few, little, much ou many. O que determina o uso de um ou do outro são dois fatores. Primeiro, contável ou incontável, substantivo contável ou incontável e a quantidade mesmo, tá? Se é muito ou se é pouco. Aqui nós temos os quantifiers que significam muito, muitos, pouco, poucos. Vocês vão basear aqui nessa imagem, tá? Geladeira, mesa, enfim, e as sentenças. Podemos corrigir? Yes. Let's go. There is sugar. O que é sugar? Açúcar. Açúcar. Então, qual dos quantifiers eu vou usar aqui? Much. Yes, very good. Much. Much. Por que much? Porque tem muito açúcar. Isso mesmo. E não conta pela quantidade de grãozinhos do açúcar. Exatamente. Yes. O number 2 tá do lado ou embaixo? Agora é embaixo mesmo. Agora é embaixo Embaixo mesmo. mesmo. Ok. E there are apples. Fio. Few. Por que few? Não tem muitas maçãs aí. Tem poucos. Isso daí. Poucas maçãs. Poucas. Muito bem. E maçã é um substantivo contável, certo? Yes. Ok. There is Little milk in the fridge. muito bem. Little, por que little? É pouco sem o S. Muito Por bem. causa que não conta os litros, conta o total mesmo. Exatamente. Yes, little. Very good. There is little milk in the fridge. For there are Fio. few. Muito bem. Por que few? Porque tem quantidade, né? São 3 ovos, então. Isso, a gente conta, a gente pode colocar número na frente da palavra ovos. Portanto, a gente tem que é um substantivo contável e como tem poucos, a gente vai usar few. Oranges, there are Many. many. Yes. Orange é contável ou incontável? Contável. Contável. E tem muitas, portanto, many. Tomatoes. Many. Yes. Many. Mesmo caso das oranges ali em cima. Tem bastante. É contável. Many.
tem que ficar assim. Ok, vamos para a página 108 agora. Como estamos focando na gramática, vocês vão circular para mim cada um dos quantifiers aqui de acordo com os substantivos. É isso aí. A few ou little cookies? A fio. Fio. Por que a few? A mesma coisa que o da cenoura. Exatamente. Cookies é contável e little eu só posso usar com incontáveis. Portanto, neste caso tem que ser a few porque eu uso para com substantivos contáveis. Ok, guys. Very good. Number 4. Few ou little water? Little water. Por que little? Que água não conta. Incontável. Yes. Little water. A lot of, a few coffee. A lot of. Lorof. Por quê? Porque fio é pra contável e não dá pra contar café. Muito bem, parabéns. Many ou much sandwiches? Many. Many. Por quê? Porque Porque dá pra contar sanduíches. dá pra contar. Parabéns. Exatamente assim que deve ficar. Na verdade, o de vocês está circulado, tá? Ok, guys. Então a gente para aqui. Daqui a pouco a gente volta, tá? Lá no final da manhã a gente volta para resolver mais alguns exercícios, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Porque como eu cheguei um pouquinho atrasado, no começo da aula falou como é que ia ser sua prova. Combinado, pessoal? A gente volta mais tarde. Ok, teacher. Ok, guys. Bye bye. Bye bye, teacher. Bye, bye. Bye bye.